Thalita era a filha dos sonhos. Estudada, fina, com um futuro promissor na cidade grande. Mas o destino, ou o coração, a levou para o interior, onde ela encontrou Zé. Zé não tinha pedigree, nem conta bancária poupuda. Ele tinha calos nas mãos, um cheiro bom de terra molhada e a alma mais honesta que ela já havia conhecido. Eles se casaram rápido, na simplicidade da roça, mas o preço dessa felicidade viria no primeiro encontro com os pais dela. Chegando à mansão da família, a humilhação começou antes mesmo de Zé pisar no tapete da sala. Olhares de nojo, perguntas sarcásticas sobre quantos bois ele possuía. O pai de Thalita, um homem de negócios, tratava Zé como um bicho estranho, um parasita que estava roubando o futuro da filha. Mas o pior não eram os pais, o pior era Marcelo, o primo engomadinho que sempre sonhou em casar com Thalita. Ele observava, sorrindo de canto, enquanto Zé tentava manter a compostura. E foi Marcelo quem plantou a semente da discórdia final. Um relógio caro, sumido, e a certeza de que a culpa cairia exatamente sobre o homem que só sabia lidar com o trabalho honesto. Como um peão da roça, acostumado apenas com a honra, reagiria ao ser chamado de ladrão dentro da casa de sua esposa? Essa história é pesada, viu? A gente vê tanta injustiça. Antes de continuarmos a jornada de Zé e Thalita, eu te peço rapidinho. Não se esqueça de se inscrever e curtir para não perder o desenrolar dessa trama. E me conta aqui nos comentários, você já sentiu na pele o preconceito por causa da sua origem? De que cidade você está me ouvindo hoje? Zé tinha 32 anos e carregava a vida nas mãos. Eram mãos calejadas, grossas, feitas para segurar o cabo da enxada e guiar o arado, não para apertar a mão frouxa e fria de um banqueiro. Eram essas mãos que ele tentava disfarçar, esfregando-as nas laterais da calça jeans nova, enquanto esperava Thalita abrir a porta daquela casa gigantesca. Era mais do que uma casa. Era um palácio de vidro e mármore, que cheirava a produtos de limpeza caros, onde nem o vento parecia ousar entrar. Thalita, com seus 28 anos, estava radiante, vestida num vestido simples, mas elegante, que ela comprou especialmente para a ocasião. Ela tentava equilibrar a empolgação do casamento recém-firmado com o medo palpável da reação dos pais. Respira, Zé. É só minha família. Eles só têm um jeito diferente de ver a vida. Ela sussurrou, segurando a mão dele com força. Eu sei lidar com bicho brabo, Thalita. Parente rico não deve ser muito diferente de um touro bravo, Zé respondeu, tentando arrancar um sorriso dela. Mas o dele era forçado. A porta se abriu. Maria Helena, a mãe de Thalita, apareceu. Uma mulher impecável com o cabelo milimetricamente arrumado e um olhar que avaliava Zé dos pés à cabeça, como se ele fosse uma peça defeituosa num leilão de gado. Thalita, que bom que chegaram. E este deve ser o Zé, certo? A voz dela era fina, quase um lamento. Sim, mãe, meu marido José. Thalita corrigiu, dando ênfase na palavra marido. Marido, claro. Entre, Zé. A sala é grande. Cuidado para não tropeçar nos bibelôs. São peças antigas. O tom era de aviso. Zé entrou sentindo o peso do ambiente. O piso era tão liso que parecia gelo. Ele se sentia sujo ali, mesmo tendo tomado o banho mais demorado de sua vida. O pai, Dr. Armando, surgiu da biblioteca, segurando um copo de uísque. Ele era a figura da autoridade fria. Então o peão da roça veio conhecer a jaula. Dr. Armando disse sem rodeios. Não era uma pergunta, era uma declaração de guerra. Sente-se, Zé. Diga-me, o que exatamente você faz que o faz digno de casar com minha filha? Gastei uma fortuna em universidades para ela. Qual é o seu capital, rapaz? Em que terras você investe? Zé olhou nos olhos do sogro firme. Não invisto em terras de outros, Dr. Armando. Eu invisto em trabalho. O único capital que tenho são meus braços e minha palavra. Eu planto, eu colho, eu cuido dos bichos. Faço dinheiro com o suor. Não tenho estudo, mas tenho honra. E a sua filha me escolheu por quem eu sou. A resposta, simples e brutalmente honesta, apenas acendeu o fogo na sala. Maria Helena levou a mão à testa, dramática.
Honra, Talita, que tragédia você fez de sua vida? Nesse momento, um jovem de terno ajustado desceu a escadaria. Marcelo, o primo de Talita. Ele sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e estendeu a mão para Zé. Zé, certo? Primo Marcelo. Seja bem-vindo à família, ou pelo menos tente ser. Escute o que o doutor Armando diz. Ele sabe das coisas. É difícil competir com quem já nasceu sabendo gerir, não é? Zé sentiu o veneno na voz do primo. O jogo havia começado. E ele, o homem da terra, estava sozinho no tabuleiro de xadrez da elite. A tarde se arrastou como um dia de seca. Cada palavra de doutor Armando era um chicote nas costas de Zé. Ele fazia perguntas sobre economia rural, sobre cotação de commodities, termos que Zé nunca tinha precisado usar. Então você não tem terras próprias, Zé? Doutor Armando perguntou, mexendo o uísque. Não, senhor. Trabalho com arrendamento. E presto serviço para fazendas grandes. A gente monta uma equipe, faz a colheita, cuida do gado. Dinheiro vivo no suor. Marcelo, sentado elegantemente no sofá de couro, interveio, com falsa simpatia. Ah, subempreiteiro rural. Ou seria simplesmente empregado. É mais fácil entender, tio Armando. Talita interveio, a voz trêmula. Marcelo, por favor, Zé é um trabalhador. Ele sustenta a si mesmo e a mim, dignamente. Dignamente. Dignidade é ter segurança, Talita. Não viver dependendo da próxima safra ou se o patrão vai pagar em dia, rebateu Maria Helena. Nós pensamos na sua segurança, em tudo que gastamos para que você tivesse o melhor. Zé, sentindo que Talita estava prestes a explodir, tocou o braço dela. Calma, minha flor, não precisa, eles têm o jeito deles. O nosso jeito, Zé, é de quem entende que o mundo não é feito de poesia barata sobre a terra. O mundo é feito de números, e os seus são zero, concluiu o doutor Armando. Zé se levantou. Ele não conseguia ficar parado por muito tempo. O corpo dele pedia movimento, trabalho. O ócio naquela sala de mármore o sufocava. Com licença, doutor Armando. Se o senhor não se importa, eu vi uma coisa lá fora que está me incomodando. Doutor Armando franziu a testa. O que seria? O jardim. Aquele pé de laranjeira perto do muro. Ele está precisando de um pouco de cuidado. Se o senhor deixar, eu dou um jeito nele rapidinho. Coisa de 10 minutos. A sala ficou em silêncio. Maria Helena soltou uma risadinha nervosa. Você vai mexer no jardim? Zé, temos jardineiros. Contratados com carteira assinada que recebem para isso. Maria Helena quase gritou. Eu sei, dona Maria Helena, mas eu não estou pedindo dinheiro. É que eu não sei ficar parado sem fazer nada. É mais forte que eu. Deixa eu só ver aquele pé de laranja. Zé insistiu, com aquela simplicidade de quem pede permissão para respirar. Doutor, Armando, mais por curiosidade em ver o espetáculo do que por gentileza, acenou. Vá então. Vê se não estraga a grama importada. Zé saiu para o quintal. O sol batia forte, mas Zé sentiu um alívio imediato. Ali, perto da terra, ele estava em casa. A laranjeira estava sufocada por ervas daninhas e precisava urgentemente de poda e adubo. Em menos de 15 minutos, usando apenas o que encontrou na casinha de ferramentas, uma pá enferrujada e umas tesouras de jardinagem, Zé transformou a base da árvore. Ele não parou por aí. Notou um vazamento pequeno numa mangueira que irrigava uma roseira e, com um pedaço de fita isolante que achou no bolso, deu um jeito provisório, eficiente e rápido. Quando ele voltou para a sala, as mãos sujas de terra e o rosto um pouco transpirado, a família estava à mesa para o jantar. O contraste de Zé, com o cheiro sutil de terra fresca, entrando naquele ambiente esterilizado, era gritante. Marcelo estava servindo-se de vinho. Olha lá, o jardineiro de luxo voltou. E aí, Zé, quanto ficou o orçamento? Zé sorriu, limpando o último resquício de terra com um guardanapo. Ficou no 0-0, Marcelo. Só a satisfação de ver a planta respirar melhor. O jantar foi ainda pior que o chá da tarde. Maria Helena serviu pratos sofisticados que Zé mal sabia comer. A sopa de lagosta era escorregadia. O vinho tinto de safra especial era forte demais para o paladar dele, acostumado ao café coado na hora e à pinga de alambique. Não vai comer a lagosta, Zé? É importada, perguntou o doutor Armando com um tom de escárnio.
Eu gosto mais de carne, doutor. De um bom feijão tropeiro. Isso aqui tá muito molenga para mim, Zé confessou, rindo de sua própria falta de etiqueta. Talita lhe deu um chute debaixo da mesa. Ele tentava se adequar, mas a sinceridade dele era incontrolável. Marcelo, vendo a oportunidade perfeita, começou a falar sobre o relógio. Tio Armando, você notou que o Patek Philippe sumiu? Dr. Armando parou de comer. O Patek Philippe era um relógio de ouro, avaliado em mais de 50 mil reais. Uma herança que ele usava apenas em ocasiões especiais e que guardava numa caixa de vidro na estante da biblioteca. O quê? Como assim sumiu? Dr. Armando estava pálido. Eu estava admirando ele hoje de manhã e juraria que vi ele ali. Mas agora a caixa está vazia. Você olhou na gaveta, tio? Marcelo perguntou com os olhos fixos em Zé. O clima na mesa congelou. Zé sentiu um frio na barriga. Ele, que nunca havia roubado nenhuma fruta no pé, agora era alvo de uma insinuação terrível. Dr. Armando correu para a biblioteca. Maria Helena cobriu a boca. Meu Deus, aquele relógio é inestimável. Enquanto o doutor Armando vasculhava a biblioteca, Marcelo olhou para Zé com a expressão mais cínica que ele já tinha visto. Sabe, Zé, essa casa é grande. Muita gente entra e sai. Mas é estranho. Só hoje recebemos uma pessoa nova, alguém que não está acostumado com luxo, que talvez se deslumbre fácil demais com o brilho do ouro. A acusação não era direta, mas era ensurdecedora. Talita se levantou, furiosa. Marcelo, retire o que disse. Você está insinuando que Zé é um ladrão? Eu não insinuei nada, Talita. Eu só estou pensando alto. Quem mais, o jardineiro? Ele está aqui há 10 anos. A cozinheira, ela é da família. Zé, ele acabou de chegar. Ele estava sozinho no jardim, perto da janela da biblioteca. E ele, coitado, não tem a mínima ideia do valor do que é dele, muito menos do que é dos outros. Marcelo cuspiu as palavras. Zé se levantou lentamente. Ele não era um homem de briga verbal, mas a injustiça queimava em seu peito mais do que a cachaça mais forte. Marcelo, escuta aqui. Eu posso ser peão da roça, eu posso não ter estudo, e pode ser que essa casa seja grande demais para mim, mas eu sei o que é meu e o que não é, e eu nunca, na minha vida, toquei no que é dos outros. Eu não roubo, eu trabalho. Eu não preciso do seu relógio caro para ter valor. A voz de Zé era baixa, mas carregada de uma força que silenciou o ambiente. Neste momento, Dr. Armando voltou, o rosto vermelho de fúria. Sumiu! Não está em lugar nenhum. Onde você estava, Zé, quando entrou na casa? No jardim, doutor, arrumando a laranjeira. Como o senhor me permitiu. E depois? Passou pela biblioteca? Viu a caixa de vidro? Não, senhor. Eu só passei pela cozinha para pegar a tesoura e pela sala para voltar para cá. Maria Helena começou a chorar. Ele tem que revistar o rapaz, Armando. Ele tem que revistar. Talita agarrou o braço de Zé. Pai, você não pode fazer isso. Ele é meu marido. Que tipo de acolhimento é esse? Acolhimento? Minha filha, você trouxe um estranho para dentro da minha casa. Um homem sem posses que claramente se deslumbra com o que temos. Eu sou o pai, e eu decido quem é de confiança aqui. Zé olhou para o chão, respirando fundo. Ele poderia ir embora, levar Talita para longe daquele veneno, mas se fizesse isso, daria a Marcelo e aos sogros a vitória. Pareceria culpado. Ele olhou para Talita, que chorava silenciosamente. Ele precisava fazer isso por ela, mostrar sua verdade de forma inegável. Dr. Armando, Zé disse, erguendo as mãos calejadas em rendição. Não precisa pedir. Pode me revistar. Reviste a minha mala, reviste o meu corpo, pode fazer o que o senhor quiser. Eu não tenho nada a esconder. Eu entrei nesta casa de cabeça erguida e é assim que eu vou sair mesmo que me acusem de algo que não fiz. A postura de Zé, firme e sem medo, surpreendeu a todos. Ele estava oferecendo sua honra para ser examinada. Marcelo, porém, sorriu. Ele sabia que a armadilha não estava no corpo de Zé. Dr. Armando hesitou por um segundo. A calma de Zé era desarmadora. Era o tipo de confiança que só o inocente possuía, ou o ladrão mais cínico. Dr. Armando, acostumado a negociar com tubarões do mercado financeiro,
não sabia decifrar a pureza rústica de Zé. Tudo bem, Zé. Vamos resolver isso de forma civilizada, disse Dr. Armando, tentando recuperar um senso de controle. O quarto de hóspedes que vocês estão usando. As malas. Vamos lá. Thalita interveio, seus olhos de fogo direcionados a Marcelo. Se vocês não encontrarem nada, pai, Marcelo vai se desculpar publicamente com meu marido. Você concorda, Marcelo? Marcelo deu de ombros indiferente. Se o Zé for inocente, peço desculpas. Mas a coincidência é grande demais, não acha? Um objeto de valor sumir exatamente na hora em que um estranho entra na casa. Enquanto subiam as escadas luxuosas, Zé olhava para Thalita. Ela estava devastada. Ele segurou a mão dela e deu um aperto firme. Um aperto que dizia: eu sou forte. Eu aguento isso. Chegando ao quarto, Maria Helena e Dr. Armando começaram a vasculhar as poucas posses de Zé. Ele tinha uma mala de viagem pequena, com suas roupas de trabalho mais limpas, uma camisa xadrez para passeio e um par de botas gastas, mas bem engraxadas. Dr. Armando revirou a mala, jogando as camisas dobradas no chão. Não havia nada, apenas a simplicidade de um homem que precisava de pouco. E nas roupas que você está usando? Nos bolsos? Maria Helena praticamente farejou os bolsos de Zé. Zé esvaziou os bolsos. Um canivete simples, daqueles que o homem do campo usa para tudo, um pedaço de corda de sisal, um punhado de moedas e um pequeno saco de papel pardo. Maria Helena pegou o saco com 2 dedos como se fosse veneno. O que é isso? É semente de milho, dona Maria Helena, Zé explicou. Semente especial que um amigo me deu. Eu ando sempre com um pouco, para sentir o cheiro. Me lembra que a vida sempre pode recomeçar. Maria Helena fez uma careta de nojo e atirou o saco de volta para Zé. A revista não rendeu nada. Dr. Armando estava frustrado. Procurem na bolsa dela. Thalita pode ter guardado para ele. Pai, eu sou sua filha, Thalita gritou. Mas mesmo assim Maria Helena abriu a bolsa de marca de Thalita. Apenas batom, celular, que Thalita mal usava na roça. Carteira, nada de relógio. Não tem nada, Armando. Maria Helena disse, a voz cheia de desapontamento e raiva. Dr. Armando olhou para Zé. Parece que você tem sorte, Zé, ou é mais esperto do que parece. Mas isso não termina aqui. Marcelo, que estava encostado na porta, observando o circo, pigarreou. Tio Armando, ele chamou caminhando lentamente para o banheiro privativo do quarto. Não procuramos no lugar mais óbvio. Onde, Marcelo? Onde alguém que trabalha com terra esconderia algo pequeno e valioso, especialmente se estivesse com pressa e não quisesse que fosse achado em seu corpo. Marcelo abriu o cesto de lixo do banheiro. Estava vazio. Não aqui. Ele então caminhou até a lixeira da mesa de trabalho usada para papéis. Vazia. Seus olhos então caíram sobre as botas de Zé, que estavam impecáveis de engraxadas, mas que ele havia deixado num canto, perto da porta. Zé estava mexendo na terra lá fora, não estava? E a gente sabe que ele não é muito chegado a andar descalço, não é, Thalita? Marcelo insinuou, pegando a bota mais pesada. Ele virou a bota de cabeça para baixo e balançou. Nada. Ele não seria tão burro, Dr. Armando resmungou. Marcelo sorriu, um sorriso calculista. Ele pegou o cadarço da bota e começou a desamarrá-lo, metendo o dedo no interior da bota, onde a sola encontrava o couro. Às vezes, os mais simples são os mais espertos, ou talvez apenas os mais desorganizados, Marcelo disse, esfregando o dedo no fundo da bota. Ele puxou o dedo para fora e ergueu, mostrando uma pequena quantidade de terra preta e úmida que havia se acumulado na costura interna da bota. Opa! Terra, Marcelo disse. Estranho, se ele limpou as botas para entrar, como ainda tem terra aqui? Ele então agachou-se, examinando a bota com atenção. Com uma chave de fenda pequena, que ele tirou do bolso do terno, Marcelo era obcecado por pequenos concertos de relógios, ele cutucou uma área ligeiramente mais solta na junção do solado e o couro do calcanhar. Sabe, Zé, um bom artesão sempre deixa um pequeno espaço para emergências, Marcelo disse, aumentando a pressão da chave de fenda. De repente, a chave de fenda prendeu em algo duro. Marcelo forçou um pouco mais. Com um estalo,
Um pequeno compartimento que parecia ter sido aberto à força, mas que estava disfarçado pelo desgaste natural da bota, se revelou. E dentro, embrulhado num pedaço de pano de algodão sujo, estava o relógio Patek Philippe. O ouro brilhava na luz artificial do quarto. O silêncio foi absoluto e ensurdecedor. Talita soltou um grito de horror abafado. Maria Helena cambaleou e precisou se apoiar na parede. Doutor, Armando ficou lívido, a descrença misturada com a confirmação de todos os seus preconceitos. Ladrão! Ladrão de merda! Doutor Armando berrou. Ele agarrou o relógio e olhou para Zé com ódio visceral. Você é um verme, um marginal que minha filha achou no lixo. Zé ficou petrificado. Ele olhou para o relógio, depois para a bota. Ele sabia que aquele compartimento nunca estivera ali. Ele usava aquela bota há anos. Era uma armação perfeita, diabólica. Não, eu juro pela alma da minha mãe. Eu nunca vi esse relógio. Eu não fiz isso. Marcelo, foi você, não foi? Zé rugiu, a voz grave e desesperada. Marcelo recuou, forçando uma expressão de choque inocente. Eu? Zé, me poupe. Por que eu faria isso? Eu estava te defendendo, tentando provar sua inocência. Mas você escondeu no único lugar onde eu não esperava. Que decepção, Zé. Talita estava em prantos, o rosto escondido nas mãos. A dúvida, a traição, o choque, tudo esmagava o coração dela. Zé, diga que é mentira. Diga que você não roubou. Por favor, ela implorava. Zé andou em direção a Marcelo, seus olhos estreitos e perigosos. Você armou para mim. Você sabia que eu ia entrar nessa casa. Você é um rato de esgoto. Calma, Zé. Não se incrimine mais. Tio Armando, ligue para a polícia. Isso é flagrante. Um roubo de alto valor. Doutor Armando trêmulo pegou o celular. Você não vai ligar, pai. Ele não fez isso. Zé é ingênuo, mas não é ladrão. Isso é uma armação. Talita suplicava. Talita, olha a evidência. O relógio estava dentro da bota dele. Você preferiu se casar com um criminoso ao ouvir seus pais. Doutor Armando estava fora de si. Zé, vendo que a polícia era iminente e que Talita estava sendo destruída pela situação, tomou a decisão mais difícil. Ele tinha que sair dali, não para fugir da culpa, mas para encontrar a prova da inocência. Ele sabia que a única maneira de provar que Marcelo havia plantado o relógio seria encontrando uma testemunha ou uma falha na armação. Ele deu um passo para trás e olhou para Marcelo. Você vai pagar por isso, Marcelo. A terra não perdoa o mentiroso. Em um movimento rápido, Zé empurrou o doutor Armando para o lado, que estava distraído com o celular, e correu. Ele desceu as escadas em 2 pulos, ignorando os gritos histéricos de Maria Helena. Ele correu para a porta, pegou as chaves do carro de Talita que estavam penduradas no chaveiro da sala e saiu disparado. Talita correu atrás dele. Zé, não vá, não fuja. Isso fará parecer que você é culpado. Ele parou na porta, virou-se para a esposa, seus olhos cheios de dor. Eu não estou fugindo de você, minha flor. Eu estou correndo atrás da minha honra. Se eu ficar, eles me jogam na cadeia e me rotulam de vez. Eu preciso voltar para a roça. Lá eu sei como provar as coisas. Eu volto, eu prometo. Segura a barra por mim. Não acredite neles. Ele a beijou rapidamente, um beijo desesperado, e entrou no carro ligando o motor com um rugido que parecia quebrar a paz da vizinhança rica. Doutor Armando e Marcelo correram para a janela, vendo o carro de Talita sumir na escuridão. Fugiu, é a prova, fugiu! Ligando para a polícia agora, Maria Helena. E Talita, você está proibida de sair desta casa. Doutor Armando estava furioso. Talita ficou parada na soleira da porta, sentindo-se a pessoa mais sozinha do mundo. Seus pais a odiavam. Seu marido havia fugido. E Marcelo sorria vitorioso nas sombras. Ela sabia, com a certeza que só o amor dá, que Zé era inocente. Mas como provar? A evidência estava literalmente dentro da bota dele. Zé dirigia pela estrada escura, a mente em ebulição. Cada quilômetro que o afastava de Talita era uma facada, mas ele sabia que a prisão naquele momento seria o fim. A cidade não perdoaria um homem da roça acusado de furto de alto valor. A imprensa, a polícia,
Todos dariam razão a Dr. Armando, o influente empresário. Ele não estava fugindo da justiça, estava fugindo da injustiça. Ele só parou quando sentiu o cheiro da mata, o ar pesado de terra e orvalho. Parou o carro de Thalita, um modelo que ele achava complicado demais, cheio de botões, e encostou na beira de um pasto. Ele saiu e socou o volante, a raiva o consumindo. Marcelo. Aquele sorriso frio, o jeito de falar, a rapidez com que ele encontrou o compartimento na bota. Zé era um homem ingênuo, sim, mas não burro. Ele entendia de armadilhas. Aquela havia sido montada com perícia. A primeira coisa que Zé fez foi ligar para seu melhor amigo na roça, Chico. Usando o celular de Thalita, que ele tinha levado sem querer, pensando ser o dele, um aparelho antigo que mal fazia ligação, Zé discou o número. Chico, um fazendeiro vizinho e parceiro de negócios, atendeu no terceiro toque, a voz sonolenta. Chico, sou eu, Zé. Acordei você, desculpa. Zé, que voz é essa? Cê tá na estrada, é? Onde cê tá? Zé despejou a história rápida e crua. O casamento, os sogros, o primo invejoso, o relógio, a bota, a fuga. Chico ficou em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude da traição. Meu Deus, Zé, que gente podre! E Thalita, ela acreditou em você? Acredita, eu sei que sim, mas ela tá cercada de veneno lá. Eu preciso que você me ajude. Preciso de um lugar para ficar que não seja rastreado. E preciso de ajuda para provar que aquele canalha armou para mim. Chico era leal como um cão de guarda. Pode vir para minha fazenda antiga, Zé. A cabana no fundo do pasto. Ninguém sabe que ela existe. Eu levo mantimentos. Mas como vamos provar? É a palavra deles contra a sua e eles têm o relógio. É aí que entra o problema, Chico. O Marcelo sabia exatamente onde procurar. E a bota, ela não tinha aquele compartimento antes. Ele abriu, escondeu e fez parecer que eu sempre usei a bota como esconderijo. Mas como ele teve acesso à bota, Zé? E como ele fez o compartimento sem você notar? Zé parou pensando. Ele havia deixado a bota fora do alcance de Marcelo. Ou não? As botas? Eu deixei na porta do quarto de hóspedes. Thalita pediu para eu não sujar o tapete. Eram as únicas que eu levei. E Marcelo tem a chave do quarto? Não. Mas ele tem acesso à casa. Ele mora perto, ou sei lá. A questão, Chico, é que ele planejou isso. Ele precisou de tempo e ferramentas para fazer aquele buraco e costurar de novo para parecer antigo. Um trabalho limpo, num couro grosso daquele jeito, não é coisa que se faça em 10 minutos de laranjeira, não. Zé sentiu um lampejo de esperança. Se a armação exigiu preparação, ela deixou rastros. Chico, o Marcelo, o que ele faz da vida, além de ser rico? O Marcelo. Thalita me falou que ele é advogado, mas que na verdade mexe com restauração de coisas antigas, de luxo, relógios e joias raras, essas coisas. Ele tem uma oficina chique no centro. A informação atingiu Zé como um raio. Restauração de relógios. Ele sabia mexer com ferramentas precisas. Ele saberia abrir e fechar a costura de uma bota sem deixar vestígios óbvios. É isso, Chico. O Marcelo não é só um advogado, ele é um artesão. Ele tem as ferramentas certas. E ele precisou de um momento a sós com a bota antes da revista. Ou antes de eu chegar na casa. Zé pensou novamente no almoço. Ele chegou, foi hostilizado, foi para o jardim. Marcelo sentado elegantemente no sofá de couro. Marcelo rindo e insinuando. Não dava tempo. A única chance de Marcelo ter plantado o relógio foi se ele teve a bota em mãos, antes da revista, enquanto Zé estava distraído no jardim. Mas isso só durou 15 minutos, e o relógio sumiu de manhã, segundo Marcelo. Não faz sentido, Chico. Ele disse que o relógio sumiu de manhã. Se ele plantou antes de eu chegar. Mas se ele plantou antes, por que ele esperou tanto para descobrir? Calma, Zé. Respira. Pode ser que o relógio tenha sumido mesmo de manhã. E Marcelo, sabendo da sua chegada, viu a oportunidade perfeita. Ele pegou a bota em algum momento, armou o esconderijo e, na hora da revista, fez a performance. Mas quando ele pegou a bota, Chico, eu cheguei, e a única mala que eu tinha estava lá. Eu só tirei as botas quando fui para o jardim para não sujar a casa. Zé olhou para o carro de Thalita. Ele estava lá há horas.
E se a resposta estivesse em casa? Na mansão, o caos era total. Dr. Armando havia ligado para a polícia, registrando o roubo. Ele omitiu a parte em que Zé era seu genro, descrevendo-o apenas como um prestador de serviços que estava na casa e fugiu após a descoberta do furto. Thalita, trancada no quarto e sob vigia da mãe, estava histérica. Ela sabia que a narrativa de seu pai destruiria Zé. Mãe, você sabe que Zé não roubaria. Ele é simples, mas é honesto. Por favor, pai, retire a queixa. Nunca. Você escolheu esse lixo, agora vai pagar pela sua decisão. Ele é um ladrão e você é uma tola. Dr. Armando estava irredutível. Marcelo, por outro lado, estava calmo demais. Ele estava tomando um novo copo de uísque, sentado na sala, observando a destruição da família. Tia Maria Helena, tio Armando, Thalita, precisa se acalmar, é um choque. Mas é melhor que tenha sido descoberto agora do que depois. Pensem bem. Ele poderia ter roubado a casa inteira. Você é o culpado, Marcelo. Thalita gritou de cima da escada. Você armou, eu sei que armou. Marcelo apenas sorriu. Eu te amo, Thalita, sempre te amei, e eu faria qualquer coisa para te livrar desse peso morto. Pense, agora você está livre. Livre para casar com alguém que te entenda, que te proteja de verdade. Zé é problema, eu sou solução. A frieza de Marcelo fez Thalita cambalear. Ela viu naquele momento a verdadeira natureza daquele primo. Ele não era apenas invejoso, ele era sociopata, um manipulador perigoso. Ela precisava sair dali. Mas como? Maria Helena estava acampada na porta do quarto e Dr. Armando andava de um lado para o outro na sala, esperando a polícia. Thalita lembrou do celular de Zé. Ele o havia deixado na mesa de cabeceira do quarto de hóspedes, um tijolo velho pré-histórico. Zé o usava apenas para chamadas de emergência. Ela se desvencilhou da mãe, inventando que precisava de água, e correu para o quarto. Lá, ela pegou o celular antigo de Zé. Era uma chance remota. Mas se Zé havia fugido para a roça, ele precisava de ajuda. Ela ligou para Chico. Chico, sou eu, Thalita. Você sabe onde Zé está? Ele fugiu. Eles plantaram o relógio na bota dele. Chico, já na estrada levando suprimentos para Zé, acalmou-a. Calma, Thalita. Zé está seguro na fazenda antiga, mas a gente precisa de provas. E rápido. A polícia já está atrás dele? Sim, meu pai ligou. Chico, eu preciso de uma coisa. Eu vi Marcelo mexendo em algo no sótão na manhã de hoje, antes de Zé chegar. Ele disse que estava procurando documentos velhos, mas ele estava suado e nervoso. Pode ser que ele tenha escondido algo lá em cima. Ferramentas, talvez, ou o compartimento original da bota. A pista de Thalita era valiosa. O sótão, um lugar empoeirado, longe dos olhos dos pais. Chico combinou com Thalita um código, uma maneira de ele se aproximar da casa sem levantar suspeitas. Eu vou fingir que sou o entregador de ração da fazenda vizinha, Thalita. Eu dou um jeito de entrar e vamos direto para o sótão. Zé precisa da sua ajuda mais do que nunca. Não confie em Marcelo. Ele quer você. E quer o seu marido morto ou na cadeia. Thalita sentiu a adrenalina correndo. Ela não era uma mulher do campo, mas a lealdade a Zé lhe dava a coragem de uma leoa. Ela tinha que descer até a sala e distrair os pais, e principalmente Marcelo. Ela desceu as escadas, a postura alterada, não mais chorosa, mas fria e decidida. Pai, eu entendi. Zé é um criminoso. Eu errei. Eu preciso de um tempo para digerir isso. Mas eu preciso que a senhora e o Marcelo me ajudem a arrumar o quarto. Eu não quero mais ver as coisas dele. Maria Helena, aliviada com a aparente rendição da filha, concordou imediatamente. Claro, minha querida. Vamos lá. Marcelo, você vem? Marcelo, achando que a vitória era dele, seguiu Thalita sorrindo. Ele a estava reconquistando peça por peça. O plano de Thalita tinha começado. O palco da investigação seria o quarto de hóspedes, mas o alvo era o sótão. Zé estava fugindo, mas o jogo de xadrez estava sendo virado por sua esposa. A caça ao rato de esgoto havia começado. Thalita levou a mãe e Marcelo de volta ao quarto de hóspedes. O caos da revista ainda dominava o ambiente. Roupas de Zé jogadas no chão, o saco de sementes de milho amassado e, sobre a mesinha, a bota sinistra,
com o compartimento escancarado onde o relógio havia sido encontrado. Mãe, Marcelo, podem começar a juntar as roupas de Zé e colocar em sacos de lixo, que eu não quero mais ver nada que me lembre dele. Eu vou no banheiro, Thalita disse, mantendo a voz uniforme, quase sem emoção. Maria Helena, satisfeita com a submissão da filha, começou a recolher as camisas xadrez com um ar de repulsa. Era só o que faltava, eu ter que tocar nesses trapos, resmungou Maria Helena. Marcelo, no entanto, estava desconfiado. O sorriso vitorioso estava tenso. Thalita, você está bem? Não precisa fingir, eu sei o quanto você está sofrendo, ele disse com uma falsa gentileza. Estou ótima, Marcelo. Apenas resolvi ver a verdade. O homem que eu amava era um ladrão. Não há o que fazer. Se você puder me ajudar a limpar essa sujeira, eu agradeço. Enquanto Marcelo estava de costas juntando as peças, Thalita acenou levemente com a cabeça para a mãe, indicando que ela precisava de privacidade. Maria Helena estranhamente entendeu o sinal, talvez movida pela perspectiva de ter a filha de volta ao seu controle. Marcelo, vá lá embaixo buscar um saco de lixo maior. Esses aqui são pequenos, ordenou Maria Helena, afastando-o. Assim que Marcelo saiu do quarto, Thalita abriu a porta do banheiro não para entrar, mas para pegar o telefone de Zé, que ela havia deixado escondido no bolso da calça. Ela discou o número de Chico novamente. Chico, preciso que você venha em 20 minutos. Eles estão distraídos. Eu vou subir para o sótão agora. Me dá o sinal combinado quando estiver perto do portão. Combinado. Vou tocar a buzina 2 vezes, curta e uma longa. Sinal de que a ração chegou. Chico respondeu, a voz cheia de cumplicidade. Thalita subiu as escadas para o andar de cima. O sótão ficava no final do corredor, atrás de uma porta discreta que ninguém usava, a não ser para guardar trastes velhos. Ela esperava encontrar poeira e teias de aranha. E foi o que encontrou. O sótão era um forno abafado, caixas empoeiradas, móveis cobertos com lençóis brancos, e o cheiro antigo de madeira guardada. Thalita acendeu a única lâmpada pendurada. Ela procurou o que Marcelo estaria procurando. Não eram documentos, não eram roupas velhas. Eram provas de que ele havia trabalhado na bota de Zé. Ela começou a revirar as caixas. A maioria continha álbuns de fotos antigos e pertences da infância. Thalita se concentrou no que parecia mais novo ali. Num canto escuro, atrás de uma arca enorme, havia uma caixa de papelão pequena e intacta, sem poeira acumulada na tampa. Ela a abriu, o coração batendo forte. Dentro havia um conjunto de ferramentas de precisão, bisturis, pinças finíssimas, lupas de joalheiro. E o mais importante, um pequeno kit de costura de couro, com agulhas curvas e linhas escuras e resistentes. E ao lado, um pequeno pedaço de couro de bota, com um corte recém-feito. Era um pedaço idêntico ao da bota de Zé. Meu Deus! Thalita tirou fotos rápidas com o celular de Zé, focando nas ferramentas e no retalho de couro. Mas havia mais. Embaixo do kit de costura, ela encontrou um pequeno diário com a letra de Marcelo. Não era um diário de adolescente, mas um caderno de anotações. A data da primeira página remontava a 1 ano, época em que Thalita havia ido passar as férias no interior. Ela folheou, lendo trechos selecionados. Ela voltou da roça transformada. Aquela terra estúpida roubou o brilho dela. E aquele peão imundo. Zé. Thalita o escolheu. Onde está a justiça? Gastei anos me preparando para ser digno dela, para ser o marido que ela merece, e ela me troca por um animal sem cultura. As anotações seguiam cada vez mais obsessivas, cheias de ódio por Zé e uma posse doentia por Thalita. O casamento deles é uma afronta. Eu vou desfazê-lo. Meu tio Armando e tia Maria Helena me ajudarão, mesmo sem saber. Eles odeiam Zé. Eu só preciso da oportunidade certa para livrar Thalita desse erro. A desonra será a arma. A anotação mais recente, datada da noite anterior, era clara e fria. O relógio é o gatilho perfeito. Sumiu hoje de manhã. O pretexto já está criado. Agora, a bota. Zé é previsível, deixou-a na porta. A costura está feita, as ferramentas guardadas. A performance será crível. Amanhã a polícia levará o bruto para a cadeia e Thalita voltará para o seu lugar. Comigo. Thalita estava enjoada de repulsa.
O diário era a confissão silenciosa de Marcelo, o plano escrito e executado com frieza calculista. Ela pegou o diário, as ferramentas e o retalho de couro. Ela precisava sair dali, rápido. Neste momento, ela ouviu a buzina. 2 toques curtos, um longo. Chico estava na porta. Ela fechou a caixa de papelão e correu escada abaixo. Dr. Armando estava na sala com um policial, explicando o desaparecimento de Zé. Marcelo estava voltando para o quarto. Pai, eu vou descer. Preciso de ar. Talita disse, passando por ele. Ela correu para a cozinha, saindo pela porta dos fundos que dava para a área de serviço. Chico estava na porta de serviço, vestido com um macacão sujo, com um caminhão pequeno parado no portão, fingindo descarregar sacos. Talita, entra logo, eles te viram? Não. Eu tenho as provas, Chico. O diário, as ferramentas. Ele armou tudo. Ótimo. Agora vamos para Zé. Talita estava prestes a entrar no caminhão quando ouviu uma voz fria e cortante. Onde você pensa que vai, Talita? Era Marcelo. Ele havia notado a ausência dela e, desconfiado, a seguiu. Ele viu a cumplicidade entre Talita e Chico. Eu vou embora, Marcelo. Para longe de você e de toda essa mentira, Talita respondeu, apertando o diário contra o peito. Marcelo percebeu o volume na mão dela. Ele viu o pavor nos olhos da esposa de Zé. O que é isso que você está segurando, meu diário? A voz dele era de puro veneno. Você subiu no sótão? Você não devia ter feito isso, Talita. Você estragou o meu plano. E agora, você estragou a sua vida. Marcelo correu em direção a ela. Chico, percebendo o perigo, jogou o saco de ração que segurava no caminho de Marcelo. O impacto fez Marcelo tropeçar e cair, mas ele se levantou imediatamente. Talita conseguiu entrar no caminhão de Chico. Dirige, Chico! Rápido! Chico acelerou fazendo um barulho infernal na saída. Marcelo, furioso, correu para a casa. Tio Armando! Tio Armando! Talita fugiu. Ela está com as provas. Ela pegou meu diário. Dr. Armando, o policial, e Maria Helena saíram correndo para a entrada. Viram o caminhão de Chico virando a esquina. Meu Deus, ela fugiu com o cúmplice. Dr. Armando estava em choque. O policial, no entanto, agiu rápido. Não se preocupe, senhor. O carro dela já está cadastrado como envolvido em roubo. Vamos pegar o caminhão. Temos o registro de todos os veículos que entram e saem desta propriedade. A perseguição começou imediatamente. A fuga de Zé e a fuga de Talita e Chico haviam sido registradas. O cerco estava se fechando, mas agora Zé não estava mais fugindo de um crime. Ele estava fugindo com a prova de sua inocência. A cabana na fazenda antiga de Chico era rústica, mas segura. Escondida no meio de um bosque denso, com a estrada principal a quilômetros de distância, era o refúgio perfeito. Zé estava sentado na varanda, limpando seu velho canivete e encarando o vazio, quando ouviu o barulho familiar do caminhão de Chico se aproximando. Ele se levantou tenso, esperando por notícias, mas a visão que teve o fez relaxar e, ao mesmo tempo, ficar alerta. Talita descia do caminhão, pálida e com o rosto manchado de lágrimas, mas segurando algo firmemente contra o peito. Talita, você veio, o que aconteceu? Zé correu para abraçá-la, mas ela o parou antes que ele pudesse envolver todo o seu corpo. Zé, não temos tempo. A polícia e o Marcelo estão vindo atrás de nós. Eu tenho as provas, mas eles registraram a fuga. Temos que pensar rápido. Chico, arfando, confirmou. Eu passei na fazenda vizinha para pegar a ração de verdade, para despistar, mas vi um carro de polícia entrando na estrada principal. Eles estão nos caçando, Zé. Eles querem te prender e desmoralizar Talita. Zé pegou as mãos de Talita, seus olhos fixos no objeto que ela carregava. O que é isso, minha flor? Talita abriu o diário de Marcelo. Leia, leia a confissão desse verme. Enquanto Zé lia as páginas, o silêncio da cabana era quebrado apenas pelo vento. A cada parágrafo, o sangue de Zé fervia. O desprezo, a inveja, o planejamento meticuloso. Tudo estava ali, em tinta fria, preto no branco. A menção ao relógio como gatilho perfeito. A forma como ele usou a ausência de Zé no jardim para fazer a armação. Quando terminou, Zé estava tremendo, mas não de medo, de uma fúria justa e controlada. Aquele miserável.
Ele sabia que eu ia sair da casa. Ele estava monitorando tudo. E as ferramentas? Você achou as ferramentas? Talita mostrou o kit de costura e o retalho de couro. Estava no sótão. Ele usou isso para abrir e fechar a costura na sua bota, para fazer parecer um esconderijo antigo. O retalho de couro é idêntico ao da sua bota. É a prova irrefutável de que ele adulterou o calçado. Chico examinou as provas. Zé, isso é mais do que prova. Isso é a confissão completa. A gente precisa levar isso para um juiz, para alguém que não esteja sob a influência do Dr. Armando. Não vamos a um juiz ainda, Zé declarou, sua voz baixa e cheia de autoridade. Vamos voltar para lá. Talita e Chico ficaram chocados. Voltar, Zé, você está maluco? Eles vão te prender. Vão. Mas eu não estou voltando para provar minha inocência à polícia. Estou voltando para confrontar Marcelo na frente dos pais de Talita. A única maneira de limpar meu nome, de verdade, e salvar nosso casamento é desmascarar aquele rato na frente de quem ele mais quer impressionar. Ele armou o palco para me humilhar. Agora ele vai ser a estrela da queda dele. Chico tentou argumentar. Mas e se ele reagir? E se seu sogro mandar a polícia te prender antes de você falar? Eu vou arriscar. Marcelo planejou cada detalhe, exceto um. Ele subestimou Talita. E subestimou minha lealdade à honra. Se o tiro dele sair pela culatra na frente de Dr. Armando, a ruína dele será completa. Precisamos de um plano, e rápido. O plano de Zé era ousado e dependia de tempo. Eles tinham que chegar na mansão antes que a polícia encontrasse Zé. Zé e Chico trocaram as placas do caminhão de Chico por placas de uma sucata. Chico pegou uma espingarda antiga, de caça, mas Zé o impediu. Não, sem armas, Chico. Minha força não está no ferro, está na verdade. E no trabalho. A caminho da cidade, Zé começou a sentir o cheiro de chuva forte. O tempo estava fechando. As nuvens pesadas cobriam o céu. Chico, preciso que você me deixe numa loja de ferramentas, no meio do caminho. Rápido. Para quê, Zé? Para cavar a cova do Marcelo? Não, para salvar a minha pele e a minha prova. Na loja, Zé comprou um par de luvas de borracha, um pote de vaselina e, o mais estranho, uma pequena porção de concreto seco em pó. O que você vai fazer com isso, Zé? Talita perguntou confusa. Marcelo adulterou a bota para me incriminar. Agora vou usar a terra que é minha vida para provar que ele é o impostor. Eles voltaram para a estrada, dirigindo na chuva que começava a cair torrencialmente. Zé usou as luvas para pegar o retalho de couro, o diário e as ferramentas, guardando-os num saco à prova d'água. Em seguida, ele pegou o celular de Talita. Ligue para seu pai, Talita. Diga a ele que você cometeu um erro terrível, que você se arrepende de ter fugido e que você está voltando para casa sozinha para entregar Zé. E que Zé só vai se entregar em troca de uma confrontação direta com Marcelo na frente de todos. Ele nunca vai aceitar essa condição. Vai. Diga que Zé está tão desesperado para provar que Marcelo armou que ele vai expor uma nova prova que só ele sabe. Marcelo vai implorar por essa reunião, para calar Zé de uma vez por todas. E seu pai, desesperado pela ordem, vai aceitar a confrontação. Talita, relutante, fez a ligação. Doutor, Armando, aliviado por ter a filha de volta, concordou imediatamente com a exigência. Marcelo, ouvindo a conversa, sorriu. Ele estava ansioso para humilhar Zé pela última vez e garantir que o diário não seria usado. Ele vai se expor, tio Armando. Deixe-o vir. Eu quero ver que prova esse caipira inventou. O encontro foi marcado para a sala de estar em 45 minutos. Zé tinha que ser rápido. Chico parou o caminhão a 2 quadras da mansão. A chuva castigava a cidade e o chão estava enlameado. Zé, sob a cobertura da chuva e do carro de Talita que ele havia deixado num estacionamento distante, agiu. Ele pegou o saco de concreto seco e uma pequena quantidade de terra úmida. Talita, você entra primeiro. Eu entro depois, pela porta da frente. Chico, você fica vigiando e, no momento certo, você liga o motor do caminhão e faz um barulho ensurdecedor. Quero que todos se distraiam com o barulho. Talita entrou na casa, molhada pela chuva, e foi recebida pelos pais e por Marcelo, que tentava parecer preocupado. Talita, graças a Deus! Onde está aquele bandido?
Dr. Armando gritou. Ele está vindo, pai. Ele disse que só se entrega se o Marcelo estiver presente. Ele quer provar algo, ela disse, piscando para a mãe, que entendeu que Thalita estava seguindo um roteiro. Minutos depois, Zé entrou na mansão. Ele estava sujo, molhado, o contraste gritante com a elegância da sala de estar. O policial que estava ali tentou imobilizá-lo, mas Zé foi mais rápido, erguendo as mãos vazias. Não toque em mim, policial. Eu estou aqui para me entregar e para provar minha inocência. Eu exijo uma confrontação. Agora, Zé gritou. Dr. Armando, ansioso por encerrar o escândalo, acalmou o policial. Deixe-o. Se ele tem algo a dizer, que diga. Zé ficou em frente a Marcelo, que sorria com superioridade. Marcelo, você me roubou a honra. Você armou o relógio na minha bota, e eu vou provar que a única coisa que você conhece é a mentira. Não é de números nem de honra, mas de traição que você entende. Marcelo debochou. Ah, sim, Zé. A sua prova. O que é? Você vai dizer que eu te forcei a roubar? Por favor, pare com esse show ridículo. Nesse momento, Chico acelerou o caminhão, o motor roncando alto, fazendo um barulho ensurdecedor na rua, exatamente como combinado. Todos olharam para a janela, distraídos pelo barulho repentino. A distração era o que Zé precisava. Ele aproveitou a fração de segundo em que Marcelo desviou o olhar para rapidamente pegar o pote de vaselina do bolso e, com a mão suja de concreto e terra que ele havia preparado, ele passou a mistura disfarçadamente na lateral da bota de Marcelo, que estava brilhando de tão polida. A vaselina e a terra grudaram instantaneamente, parecendo sujeira antiga e profunda. Quando Marcelo voltou o olhar, Zé estava com a expressão séria. A minha prova, Marcelo, não sou eu, é você, Zé disse, apontando para a bota recém-suja do primo. Minhas botas estavam imundas de terra. Eu estava trabalhando no jardim. Mas e você, Marcelo? Onde você andou que a sua bota está suja com essa terra preta e úmida, idêntica àquela que eu estava mexendo no jardim na manhã de hoje? Marcelo olhou para o próprio pé. A mancha de terra e concreto era gritante no couro polido. Ele estava pálido. Eu pisei na rua, Zé. Está chovendo. Ele gaguejou. Mentira, essa não é terra da rua, Marcelo. Essa terra preta só tem no canteiro da laranjeira. É terra com adubo especial. E se você não estava mexendo no jardim, como você pegou essa sujeira que eu deixei lá? A menos que você tenha ido até lá na hora em que eu estava ocupado para pegar a minha bota na porta e levá-la para fazer o trabalho sujo no sótão. O raciocínio de Zé, simples e direto, expôs a mentira. O pânico nos olhos de Marcelo era evidente. Ele não havia previsto que seria implicado com a sujeira da terra que ele tanto desprezava. A terra o traiu. Dr. Armando e Maria Helena olhavam de Zé para Marcelo, confusos e horrorizados. A mancha na bota de Marcelo era uma acusação silenciosa. O silêncio na sala era tão pesado que parecia poder quebrar o mármore. O policial presente observava, confuso. Doutor. Armando fixou o olhar na bota de Marcelo, que até então era a imagem da perfeição urbana, e que agora ostentava uma mancha escura de terra de jardim. Uma mancha que Zé, com sua astúcia rústica, havia plantado ali, uma armadilha dentro da armadilha. Onde você estava com a minha bota, Marcelo? Você fez o buraco, escondeu o relógio e trouxe ela de volta, mas não limpou os vestígios da terra da laranjeira que grudou na ferramenta que você usou para fazer a costura. O suor do seu trabalho sujo está aí na sua bota. Fala a verdade. Zé pressionou a voz grave. Marcelo estava perdendo o controle. A fachada de homem frio e calculista começou a rachar. Isso é ridículo, tio Armando. Ele está inventando. Ele jogou terra em mim agora no meio dessa confusão. Ele não jogou nada em você, Marcelo. Thalita interveio, dando um passo à frente com a dignidade recuperada. Ela abriu o saco à prova d'água e tirou as provas. O diário, as ferramentas de ourives e o retalho de couro. Ele não precisa inventar. Ele tem a prova, ela declarou, jogando o diário aberto no chão, na frente dos pés de Marcelo. Dr. Armando pegou o diário. Maria Helena e o policial se aproximaram, curiosos. O que é isso, Thalita? Mais uma de suas loucuras? Dr. Armando folheou as páginas e seus olhos pararam na anotação mais recente, aquela que detalhava o plano do roubo. Ele começou a ler em voz alta, a voz tremendo de incredulidade e horror.
O relógio é o gatilho perfeito. Sumiu hoje de manhã. O pretexto já está criado. Agora, a bota. Zé é previsível. Deixou-a na porta. A costura está feita. As ferramentas guardadas. A performance será crível. Amanhã a polícia levará o bruto para a cadeia. E Thalita voltará para o seu lugar. Comigo. A leitura foi um martelo esmagando as certezas da família. Maria Helena soltou um grito de pavor e desespero. O policial pegou o diário das mãos de Dr. Armando e começou a ler o trecho, sério e concentrado. Marcelo cambaleou. Ele sabia que estava acabado. Ele havia subestimado o quanto Zé era amado e defendido por Thalita, e o quanto a prova escrita seria devastadora. Seu plano de humilhação havia se voltado contra ele. É mentira, esse diário é falso. Eles armaram isso. Marcelo gritou, mas o desespero em sua voz era a verdadeira confissão. Zé deu mais um passo para perto dele. Falso? E essas ferramentas, Marcelo? Por que um advogado de luxo tem um kit de ourives de precisão e agulhas curvas para costurar couro escondido no sótão? E por que esse retalho de couro, idêntico ao da minha bota, estava junto com suas ferramentas? Zé jogou o retalho no chão, próximo à bota incriminada de Marcelo. A evidência era esmagadora. O policial, que já havia checado a mancha de terra na bota de Marcelo, olhou para Dr. Armando. Senhor, parece que temos uma confissão e provas materiais que apontam para o senhor Marcelo. Eu preciso detê-lo, sob suspeita de falsa comunicação de crime e manipulação de evidências. Dr. Armando, o homem que prezava a honra e o nome da família acima de tudo, estava destruído. O filho de sua irmã, o advogado de prestígio que ele tanto admirava, era o verdadeiro criminoso, o mentiroso. E Zé, o homem da roça que ele desprezou, era o homem honesto. Marcelo, por quê? Doutor, Armando sussurrou a voz quebrada. Por que você faria isso, pelo relógio? Marcelo, vendo-se encurralado, perdeu a cabeça. Ele parou de fingir. Pelo relógio? Não. Pela Thalita. Ela é minha. Sempre foi. Você não vê, tio Armando? Ela deveria estar comigo, no nosso mundo. Não com esse animal que cheira a esterco. Eu fiz isso por ela. Eu fiz para salvar a família da desgraça que é ter um peão como parente. Marcelo gritou, apontando o dedo para Zé, o ódio consumindo seu rosto bonito. A confissão aberta, cruel e arrogante atingiu Thalita com força. Ela cambaleou. Zé a amparou, protegendo-a. Você não me ama, Marcelo. Você me possui. E você nunca entendeu nada sobre amor ou honra. Zé nunca precisou de dinheiro para ser digno. Você, com todo o seu dinheiro, é um lixo. Thalita disse, a voz embargada, mas firme. O policial se aproximou e colocou as mãos nas costas de Marcelo. O senhor está detido, Marcelo. O senhor tem o direito de permanecer calado. Enquanto Marcelo era algemado, ele olhou para Zé com um ódio puro. Você vai se arrepender disso, Zé. Eu vou sair. E você vai pagar. Você já pagou, Marcelo. Zé respondeu com uma calma assustadora. Você perdeu a honra. E a minha honra você não tira de mim. A terra, Marcelo, não perdoa o mentiroso. Dr. Armando desabou no sofá. Maria Helena correu para abraçar Thalita, não mais em repulsa, mas em desespero e busca por perdão. Minha filha, me perdoe. Nós fomos cegos. Nós julgamos o Zé pela aparência, pelo dinheiro. Marcelo, ele nos enganou. Thalita olhou para a mãe, a dor ainda fresca. Vocês não foram cegos, mãe. Vocês escolheram acreditar no preconceito. Mas o Zé nunca me decepcionou. E nunca mentiu para vocês. O policial levou Marcelo, o silêncio voltando à sala. Dr. Armando levantou-se e caminhou lentamente em direção a Zé, que ainda estava sujo, molhado e cansado, mas vitorioso. Ele estendeu a mão, mas Zé, pela primeira vez, não a apertou. Dr. Armando, eu entendo que o senhor estava defendendo sua filha, mas o senhor me humilhou, me chamou de ladrão, me jogou na lama, que é a sua inveja e o seu desprezo por quem trabalha com as mãos. Dr. Armando abaixou a mão, humilhado. Você está certo, Zé. Eu fui um tolo arrogante. Eu me ajoelho e peço perdão. Não pelo que você não fez, mas pelo que eu fiz a você e a minha filha.
Você é o homem mais honesto que já conheci. O senhor Marcelo não roubou só o relógio. Ele roubou a minha percepção de valor. Por favor, Zé, me perdoe e me dê uma chance de provar que eu não sou como ele. Zé olhou para o sogro. O homem estava quebrado. A soberba havia desaparecido, substituída por uma dor genuína. Zé, que era bruto, mas bom de coração, sentiu pena. Ele olhou para Talita, que acenou levemente, incentivando-o. Tudo bem, doutor Armando, Zé disse. Eu não sei guardar rancor por muito tempo. Minha vida é sobre plantar e colher, e eu prefiro plantar o perdão. Mas o senhor tem que entender uma coisa. Eu amo sua filha, e eu sou o homem dela, e eu sou da roça. E é lá que a gente vive, não é aqui nessa gaiola de ouro. Doutor Armando assentiu, lágrimas nos olhos. Onde vocês forem, Zé, eu não vou mais interferir. E o relógio, ele não vale nada comparado à honra que você me ensinou hoje. Zé sorriu. A batalha estava ganha. A verdade, simples e terrestre, havia triunfado sobre a mentira sofisticada. Os dias que se seguiram foram de reconstrução e acerto de contas. Marcelo foi formalmente acusado e, dadas as evidências esmagadoras, o diário, as ferramentas, o retalho de couro e o testemunho de Talita, ele seria processado. Dr. Armando, sentindo o peso da culpa, usou sua influência, não para proteger Marcelo, mas para garantir que a justiça fosse rápida e implacável. Ele precisava limpar o nome da família e, mais importante, reconquistar a confiança de Zé e Talita. Zé, no entanto, não ficou na mansão nem mais um dia. Aquele ambiente era sufocante, um lembrete constante da humilhação que sofreu. Na manhã seguinte à prisão de Marcelo, Zé e Talita arrumaram as poucas malas e se prepararam para voltar à roça. Dr. Armando e Maria Helena fizeram questão de acompanhá-los até o carro, as atitudes completamente transformadas. Maria Helena, antes a imagem da repulsa, agora segurava a mão de Talita, pedindo perdão a cada passo. Talita, me perdoa. Eu fui cruel com Zé. Eu o julguei tão mal. Maria Helena lamentava. Está tudo bem, mãe. Só não repitam o erro. O valor de uma pessoa não está na conta bancária. Talita respondeu mais madura e resoluta do que nunca. Doutor Armando, com a cabeça baixa, parou Zé no portão. Ele segurava um envelope grosso. Zé, eu quero que você pegue isso. Não é suborno, é reparação. Você é o homem mais íntegro que conheci, e eu o chamei de ladrão. Esse dinheiro é para você comprar o que quiser. Terra, talvez. Começar seu próprio negócio sem precisar de arrendamento. É o mínimo que posso fazer. Zé pegou o envelope. Sentiu o volume das notas. Era uma fortuna para os padrões dele. Ele olhou para Dr. Armando, o sol da manhã batendo no rosto cansado do sogro. Dr. Armando, eu não sou ladrão, e eu não pego dinheiro fácil. O senhor me deve uma coisa, sim. Mas não é dinheiro. O que você quiser, Zé, peça. Eu quero que o senhor visite a gente, sem avisar. Venha para a roça, tire esse terno, coloque uma bota de verdade e venha ver como eu faço o meu dinheiro. Venha aprender sobre a honra que o senhor diz que perdi. Dr. Armando sorriu, um sorriso genuíno e doloroso. Eu aceito, Zé. Eu vou. E eu vou aprender. Pode esperar por mim. Zé acenou, e ele e Talita entraram no carro, dando partida na jornada de volta para casa. Na estrada, Talita estava aliviada, mas ainda preocupada. Zé, o que vamos fazer com o dinheiro? É muito. Zé pegou o envelope e o rasgou ao meio. Ele parou o carro numa beira de estrada e saiu. O dinheiro sujo não fica. Eu só aceitei para que ele sentisse que me devia algo de verdade, que não fosse material. O perdão dele vale mais. Esse papel aqui, ele não me comprou. Talita observou Zé pegar metade do dinheiro e voltar para o carro. A outra metade ele deixou na beira da estrada. Metade para a gente, para o recomeço, para provar que não somos orgulhosos demais, e a outra metade para o vento, Zé explicou. O vento? Sim, eu não vou deixar que o dinheiro dele me compre, mas também não vou ser estúpido. O que ele me deu, eu vou usar para crescer, mas não vou usar tudo. Ao chegarem na fazenda, a simplicidade do lugar abraçou Talita. O cheiro da terra, o mugido do gado, o céu limpo.
Ela percebeu que a roça era o antídoto para a toxicidade da cidade. Chico já estava lá esperando por eles, aliviado. Zé, graças a Deus a polícia já me ligou. O caso foi reaberto. Você está limpo e aquele rato do Marcelo vai apodrecer na cadeia. Ele vai pagar, Chico, mas a vida continua. E agora a gente tem trabalho. Nos meses seguintes, Zé e Thalita usaram o dinheiro de Dr. Armando com sabedoria. Eles investiram na compra de um pequeno trator, que facilitou o trabalho. Zé finalmente conseguiu arrendar uma área maior de terra, iniciando uma plantação de milho e feijão. Thalita, longe dos estudos de direito, descobriu uma paixão. Ela começou a gerenciar a parte financeira e de vendas, aplicando seus conhecimentos de organização na contabilidade da fazenda. A ingenuidade de Zé se equilibrava perfeitamente com a inteligência prática de Thalita. A vida deles era simples, mas abundante. Eles trabalhavam lado a lado, dormiam cansados e acordavam com o nascer do sol, com a certeza de que a honestidade era a maior riqueza. Cerca de 3 meses depois, o som de um carro de luxo quebrando o silêncio da fazenda. Dr. Armando. Ele havia cumprido sua promessa. Ele desceu do carro vestindo uma calça jeans nova e uma camisa polo, ainda inadequado, mas visivelmente tentando se ajustar. Zé o recebeu com um sorriso. Bem-vindo à fazenda, Dr. Armando. A honra da casa é sua. Doutor. Armando tirou os sapatos de couro caríssimos, sentindo o desconforto da poeira. Obrigado, Zé. Eu vim aprender. E ele aprendeu. Zé o levou para o campo, ensinou-o a segurar a enxada, e Dr. Armando mal aguentava o peso. Ensinou-o a cheirar o solo para entender se precisava de mais água. Ele viu o sol causticante, o suor de Zé, e a paciência com que ele lidava com cada problema, fosse uma praga na plantação ou um gado doente. O homem de negócios, o banqueiro, viu que o capital de Zé não eram números no papel, mas sim o caráter e a força de vontade inabalável. Ao final do dia, Dr. Armando estava exausto, com bolhas nas mãos, mas com a alma renovada. Ele sentou-se na varanda, tomando café coado na hora, e olhou para Zé e Thalita, que riam juntos, cozinhando um feijão tropeiro. Zé, eu te devo mais do que dinheiro. Você me ensinou o que é a verdadeira dignidade. E eu vejo por que Thalita te ama tanto. Você é o ouro dessa família. Zé sorriu. Não sou o ouro, Dr. Armando. Eu sou a terra. Simples, mas fundamental. Sem ela, o senhor não come. E sem a verdade, a gente não vive. Aquele dia marcou o início de uma nova fase. Dr. Armando, com sua visão de negócios, começou a ajudar Zé e Thalita de forma não invasiva, encontrando novos mercados para a produção orgânica de Zé e usando sua influência para proteger os negócios rurais. O preconceito foi quebrado, não por palavras, mas pelo exemplo de vida. Zé, o peão da roça, provou que a força não está na conta bancária, mas na pureza do coração. E Thalita, que era ridicularizada por casar com ele, havia encontrado não um marido, mas um mestre em honestidade. A verdade, como a terra, sempre prevalece. A vida na roça se estabeleceu em um ritmo constante e produtivo. O pequeno investimento de Zé, somado à organização metódica de Thalita, começou a render frutos surpreendentes. A colheita de milho e feijão foi farta, e a qualidade do produto orgânico, cultivado com o suor e a técnica ancestral de Zé, superou as expectativas. O preconceito, embora desmantelado na família, ainda pairava sobre a sociedade da cidade, mas agora de forma diferente. Dr. Armando cumpriu sua promessa, visitando a fazenda a cada 2 meses. Ele vinha, vestia roupas de trabalho e tentava ajudar, muitas vezes atrapalhando mais do que auxiliando, mas a intenção era pura. Ele não estava mais lá para julgar, mas para absorver a paz e a genuína satisfação que Zé irradiava. Em uma dessas visitas, Dr. Armando, limpando a terra das mãos com um lenço, sentou-se ao lado de Zé, que estava consertando uma cerca. Zé, o que você fez aqui é incrível. Em 6 meses, você dobrou o valor da terra arrendada. Thalita é brilhante na contabilidade, e a qualidade do seu produto é imbatível. Eu quero fazer mais. O senhor já fez o suficiente, Dr. Armando. A gente está bem.
Não é o suficiente, Zé. Eu não me sinto perdoado o bastante. Eu tenho um velho amigo, dono de uma área de terra enorme, uns 200 hectares a uns 50 quilômetros daqui. Ele está em dificuldades financeiras, quase falido por má gestão. A terra dele é rica, mas ele usava produtos químicos demais e se endividou com empréstimos ruins. Dr. Armando fez uma pausa. Eu quero comprar essa fazenda. Não para mim, para você. Zé largou o martelo. Comprar? Dr. Armando, eu não tenho dinheiro para isso e não posso aceitar um presente dessa magnitude. Você não vai aceitar como presente. Eu vou comprar e te vender a preço de custo, Zé, mas com uma condição. Você vai me pagar em colheitas anuais, sem juros, apenas o valor da terra parcelado em 10 anos. O acordo é de confiança. Você me paga com os frutos da sua honestidade. O que me diz? A proposta era irrecusável. Era a chance de Zé ter seu próprio domínio, de ser dono, não apenas arrendatário. E o modo de pagamento em trabalho e produção era a única maneira que Zé aceitaria. Eu aceito, Dr. Armando, mas o contrato vai ser feito como homem, com aperto de mão, e com a Thalita gerenciando as finanças para que o senhor seja pago no prazo. O negócio foi fechado. Zé, o peão da roça que nem terra possuía, agora era o proprietário de 200 hectares, uma fazenda que precisava de reforma, mas que prometia um futuro sólido. A mudança para a nova fazenda, que Zé carinhosamente chamou de Honra e Terra, foi um divisor de águas. O novo desafio era grande. Zé teve que contratar mais pessoas, treinar a equipe para o cultivo orgânico e iniciar a difícil tarefa de desintoxicar o solo que havia sido maltratado por anos de monocultura química. Thalita, agora uma administradora rural completa, usava seu conhecimento para estruturar o negócio. Ela criou uma marca, fez a certificação orgânica e começou a negociar diretamente com grandes redes de supermercados e restaurantes de alta gastronomia, muitos dos quais eram clientes de seu pai. A ironia era palpável. O conhecimento que Dr. Armando e Maria Helena investiram para que Thalita se casasse com alguém da elite, agora estava sendo usado para expandir o negócio do homem que eles consideravam um peão. A notícia da expansão de Zé chegou aos ouvidos da cidade. Os velhos amigos de Dr. Armando e Maria Helena, acostumados a fofocar sobre a desgraça de Thalita ter se casado com um caipira ladrão, ficaram em choque. Armando, é verdade que sua filha está vendendo o milho para o pão de açúcar e que aquele seu genro, o Zé, comprou uma fazenda? Não, ele não comprou. Ele mereceu a fazenda. E sim, Zé é um empreendedor mais capaz do que a maioria dos playboys que andam por aí. Dr. Armando respondia, com um orgulho que jamais sentiu por Marcelo. O preconceito começou a desmoronar por um motivo muito simples e inegável: sucesso. O sucesso de Zé era baseado na ética e na qualidade inquestionável de seu trabalho. E a cidade, que só respeitava o dinheiro, agora era forçada a respeitar a honestidade. Enquanto isso, a vida de Marcelo na prisão era um inferno. Acostumado ao luxo e à manipulação, ele não suportava a rotina e a perda de status. Ele tentou subornar guardas, tentou apelar para a influência de Dr. Armando, mas foi rechaçado. Dr. Armando visitou Marcelo apenas uma vez, no presídio de segurança máxima. Não para ajudar, mas para confrontá-lo pela última vez. Tio Armando, você tem que me tirar daqui. Esse lugar vai me matar. O Zé armou essa história de bota. Marcelo implorava. Não, Marcelo. O Zé não armou. Você plantou, e sua arrogância te condenou. Eu vi o diário, vi as provas. E o que mais me dói não é você ter roubado, mas ter tentado destruir a felicidade de Thalita e a honra de um homem bom. Você é uma vergonha para a nossa família, e a justiça será feita. Mas e o meu futuro? Eu sou seu sobrinho. Eu sou um homem culto. O futuro? O futuro está sendo construído com enxada e suor, por um homem que você chamou de ignorante. Zé tem terras, Thalita o ama, e ele está prosperando. Você está aqui, porque a sua maior ferramenta foi a mentira. E o que você plantou, Marcelo, você está colhendo. Dr. Armando deixou o presídio. Ele nunca mais olhou para trás. Marcelo foi condenado a 3 anos por furto e adulteração de provas. A elite da cidade o esqueceu rapidamente. Um novo cheiro na Casa Grande.
O relacionamento de Zé com os sogros se transformou de desprezo em admiração mútua e, lentamente, em amor. Maria Helena e Dr. Armando não eram mais os juízes implacáveis, mas os pais orgulhosos. Numa tarde ensolarada, Thalita estava na cozinha da nova fazenda preparando o almoço, quando Zé entrou com as mãos sujas de terra e o sorriso largo. Minha flor, o milho tá lindo. E a nova semente de feijão que a gente plantou tá brotando forte. Thalita se virou, com uma lágrima silenciosa no rosto. Zé, eu tenho que te falar uma coisa. O que foi? A contabilidade não fechou? A gente resolve. Não é a contabilidade. É que eu acho que a gente vai ter mais um peãozinho na roça. Ou uma peã, ela disse, colocando a mão na barriga. Zé parou, o cansaço do trabalho sumindo em um instante. Ele olhou para a esposa, para a barriga dela e para o futuro que se abria. Ele a abraçou, o cheiro de terra encontrando o perfume dela. Um peãozinho, ou uma peã. Que bênção! Vamos ter um herdeiro para a honra e terra, e ele vai ser criado com os pés descalços, sabendo o valor da terra e da verdade. O nascimento do filho de Zé e Thalita, batizado de José Armando, uma homenagem inesperada ao avô que havia se redimido, selou o sucesso daquele amor improvável. Dr. Armando e Maria Helena se tornaram avós babões, viajando constantemente para a roça. O peão da roça não apenas conquistou a filha do empresário rico, ele conquistou a família inteira e os ensinou que a verdadeira riqueza não pode ser roubada, nem comprada, pois ela reside na integridade. A história de Zé se tornou uma lenda na região, uma lição viva de que a humildade, quando aliada à força de trabalho e à honra, pode desarmar qualquer preconceito. A terra havia dado a Zé muito mais do que colheita. Deu-lhe uma família, um nome limpo e um legado de dignidade. A prosperidade da fazenda Honra e Terra não era apenas um milagre financeiro, mas um testemunho da nova filosofia de vida adotada pela família. Zé e Thalita garantiram que cada decisão fosse tomada com base na sustentabilidade e na ética. Eles não apenas cultivavam alimentos, eles cultivavam um novo modo de pensar. A influência de Dr. Armando se tornou um apoio estrutural. O banqueiro, acostumado a lidar com transações de milhões, agora dedicava seu tempo a negociar contratos justos para os produtos orgânicos de Zé, garantindo que o valor fosse distribuído de forma equitativa. Ele se sentia útil de uma forma que o mercado financeiro nunca permitiu. Ele estava apoiando a produção de algo real. Um ano após a compra da fazenda, Dr. Armando, em uma de suas visitas, chegou com a notícia de que havia vendido sua parte na empresa financeira. Eu cansei, Zé. Cansei de lidar com números vazios e com gente vazia. O único valor que me interessa agora é o cheiro da terra e a risada do meu neto. Maria Helena, que antes só vestia alta costura, agora passava os dias na roça, ajudando Thalita a organizar a papelada e, surpreendentemente, aprendendo a cozinhar o feijão tropeiro que Zé tanto amava. O contraste entre a mulher elegante da cidade e a avó feliz do campo era a prova mais clara da redenção. O pequeno José Armando, carinhosamente chamado de Zezinho, crescia saudável e forte, com as mãos sempre sujas de terra. Zé fazia questão de que o filho aprendesse desde cedo o valor do trabalho, mas também a importância do conhecimento que Thalita trazia. A história de Zé se tornou tão inspiradora que o governo local, com a ajuda da influência política de Dr. Armando, convidou Zé para ser consultor em projetos de agricultura familiar e sustentabilidade. O homem que não tinha estudos formais era agora um mestre em sua área, ensinando a outros a prosperar com honestidade. 3 anos se passaram. A vida seguia em paz. A fazenda Honra e Terra se tornou um modelo regional, mas a paz na roça é sempre frágil. Em uma tarde tranquila, enquanto Zé e Thalita estavam na cidade para fechar um grande contrato de exportação, um carro velho e enferrujado parou na estrada de terra que levava à fazenda. Era Marcelo. Ele havia sido liberado da prisão por bom comportamento, mas com o coração ainda cheio de ressentimento e inveja. Ele havia perdido tudo,
a reputação, o dinheiro e a chance de ter Thalita. E ele culpava Zé por cada derrota. Marcelo sabia que não podia confrontar Zé diretamente, não mais. Zé era agora um homem respeitado e ele, um ex-presidiário. Ele desceu do carro, magro, com roupas surradas, irreconhecível. Seu alvo não era Zé, mas a fonte de seu poder, a fazenda. Marcelo andou a pé até a sede, observando a prosperidade do local. Cercas novas, o cheiro de colheita no ar, o trator novinho. A inveja se transformou em ódio destrutivo. Ele sabia que a maior parte da produção, sementes de milho e soja, estava armazenada no grande galpão, pronta para ser transportada no dia seguinte. Se ele destruísse a colheita, destruiria Zé financeiramente e o forçaria a voltar ao zero. Marcelo encontrou um galão de gasolina que Zé usava para o gerador e um isqueiro. Ele se escondeu nas sombras do galpão, esperando a noite cair. O plano de Marcelo teria sido bem sucedido, se não fosse por Dr. Armando. Naquele dia, Dr. Armando havia decidido fazer uma visita surpresa à fazenda, aproveitando a ausência de Zé e Thalita para passar um tempo de qualidade com o neto. E, principalmente, para aprender a usar a enxada sozinho, uma tarefa que ele insistia em dominar. Ele estava na horta, suado e exausto, tentando capinar uma fileira de alface, quando viu a sombra de um homem esgueirando-se em direção ao galpão. "Ei, quem está aí?" Dr. Armando gritou, segurando a enxada como uma arma. Marcelo não esperava a presença do tio. Ele congelou. Ao ver Dr. Armando, a fúria dele se desviou da colheita para o homem que ele sentia que o havia traído. "Tio Armando, olhe para você. Um banqueiro, um homem de prestígio, brincando de caipira. Zé te reduziu a isso. Eu vou acabar com ele. E vou começar por você, seu velho traidor." Marcelo avançou segurando o galão de gasolina. Dr. Armando, apesar da idade e do cansaço, não recuou. Ele ergueu a enxada, lembrando-se das lições de Zé sobre o peso do trabalho e a utilidade das ferramentas. "Você não vai tocar nesta fazenda, Marcelo. Essa terra é limpa e o seu veneno não entra aqui." Marcelo tentou atacar, mas Dr. Armando, com um reflexo surpreendente, usou a enxada. Não para ferir, mas para desequilibrar. Ele empurrou o cabo da ferramenta contra o peito de Marcelo, derrubando-o na lama recém-formada por um vazamento da irrigação. O galão de gasolina caiu, derramando o líquido inflamável na lama. Marcelo se levantou, ensopado de sujeira e com o ódio estampado no rosto. Ele tentou ligar o isqueiro, mas a chuva fraca que caía e o líquido na lama o impediam. "Você não vai conseguir, Marcelo. Você está sujo. Sujo de mentira e inveja." "Doutor," Armando disse, respirando pesadamente, mas mantendo a postura firme. O barulho da luta acordou Maria Helena e a babá de Zezinho, que ligaram para Chico. Chico chegou em minutos, encontrando o Dr. Armando parado, a enxada na mão, e Marcelo, coberto de lama e gasolina, batendo a cabeça na parede do galpão em frustração. "Chico, pegue-o! Ele ia queimar a colheita!" Dr. Armando ordenou, a voz rouca. Chico imobilizou Marcelo e ligou para a polícia. A tentativa de incêndio criminoso era uma falha patética e desesperada de um homem que se recusava a aprender. Quando Zé e Thalita voltaram, encontraram o sogro exausto, mas ileso, e Marcelo algemado pela polícia, sendo levado. A história se repetia, mas desta vez a vítima não era Zé. Era a própria família que ele havia resgatado. Dr. Armando não tinha uma mancha de terra, ele tinha uma armadura de barro e suor, e uma enxada na mão. "Dr. Armando, o que aconteceu?" Thalita correu para o pai. "Seu primo tentou queimar a fazenda, minha filha, mas eu estava aqui. Eu estava protegendo a honra e terra, e eu usei a ferramenta que seu marido me ensinou a respeitar." Zé olhou para a cena. O galão de gasolina, a lama, o sogro vitorioso. Ele percebeu que a mudança na família não era superficial. Eles haviam abraçado o valor da terra e, em troca, ela os protegeu. Zé se aproximou do sogro e o abraçou, um abraço forte, de homem do campo. "O senhor é um peão de honra, Dr. Armando. O senhor honrou a minha confiança." A fazenda estava segura, o inimigo novamente na cadeia,
e Zé e Thalita tinham a certeza de que a fundação do seu amor e do seu sucesso era mais forte do que qualquer maldade da cidade grande. O preconceito havia dado lugar à admiração e a humilhação à vitória da dignidade. A vida na roça não era apenas um refúgio, era a base de sua eterna prosperidade. A segunda prisão de Marcelo foi o ponto final definitivo. Desta vez, não havia margem para dúvidas ou manipulações. Ele não era apenas um homem invejoso. Ele era um criminoso perigoso que tentou a destruição da família por fogo. A intervenção de Dr. Armando, o banqueiro de terno que empunhou uma enxada para defender a colheita, tornou-se um conto local de heroísmo e redenção. A notícia viajou rapidamente pela cidade, transformando o escândalo original em uma história de superação. Thalita e Zé eram agora vistos como os verdadeiros heróis, o casal que construiu um império sobre a rocha da honestidade, enquanto a sofisticada corrupção de Marcelo desmoronava. A fazenda Honra e Terra floresceu. A expansão de Zé era agora assistida por Dr. Armando, que dedicava toda a sua experiência em logística e finanças para otimizar as operações. O negócio cresceu de uma pequena plantação de subsistência para um fornecedor de alimentos orgânicos que alcançava mercados internacionais. Zé e Thalita tinham tudo: um casamento forte, um filho saudável, prosperidade e, mais importante, o respeito incondicional de seus pais. Em uma noite, sentados na varanda, Thalita e Zé observavam Zezinho brincar com os cães, enquanto o sol se punha sobre os campos de milho. A paz era palpável. "Você viu, Zé? Meu pai mandou instalar internet de fibra óptica na fazenda. Ele está completamente rendido ao nosso mundo", Thalita comentou, sorrindo. "Ele está. Mas ele está rendido à verdade, Thalita. Ele entendeu que a tecnologia é boa, mas o que sustenta tudo é o que vem da terra." Thalita segurou a mão dele, passando os dedos sobre os calos. "Eu era ridicularizada por ter casado com você. Eles diziam que eu joguei minha educação no lixo. Mas você me ensinou o que é o valor real, Zé. Você me deu a honra que a cidade nunca me daria." Cerca de 1 ano depois da prisão de Marcelo, Zé recebeu uma carta incomum. Era do presídio. Marcelo. Zé hesitou em abrir. Ele não queria mais contato com o veneno daquele homem. Thalita o encorajou. "Abra. Pode ser o pedido de perdão que ele nunca nos deu." A carta era curta. A caligrafia de Marcelo, antes elegante, agora era trêmula e desordenada. "Zé, eu perdi tudo. Eu te odiei mais do que amei qualquer coisa. O meu castigo não é a prisão. É saber que você venceu usando exatamente o que eu desprezei. A verdade e a terra. Eu te escrevo apenas para um último ato de honestidade, que é a única coisa que me resta. Eu nunca te pedi perdão, mas eu devolvo o que você me deu." O que Zé havia dado a Marcelo. Junto à carta havia um envelope pequeno, pardo e amassado. Zé o reconheceu imediatamente. Era idêntico ao saco de sementes de milho que Maria Helena havia olhado com nojo na revista inicial. Dentro do envelope não havia sementes de milho, mas sim uma pequena quantidade de poeira e terra seca. E uma nota rabiscada. "Eu tentei destruir isso. É o que me lembro de suas mãos, Zé. O cheiro da terra. No dia em que eu armei, eu estava com tanta raiva que amassei e joguei fora o seu saco de sementes. Eu soube depois que você sempre guardava um pouco para lhe dar sorte. Use isso para plantar mais um pouco de honra. É a única coisa real que você tem." Zé ficou em silêncio por um longo tempo, segurando o pequeno saco de terra. Marcelo, no seu último ato, reconheceu que a verdadeira riqueza de Zé estava na sua conexão com o que era fundamental. Ele havia tentado destruir a sorte de Zé, e agora a devolvia, em reconhecimento à vitória incontestável da dignidade. A cerimônia da fundação. Zé e Thalita decidiram que precisavam selar o legado de sua luta. Eles organizaram uma pequena cerimônia na nova fazenda, convidando apenas Chico, Dr. Armando e Maria Helena. No centro da fazenda, Zé havia construído uma pequena fundação de pedra, um monumento à nova era. Zé pegou o envelope de Marcelo. Ele não o jogou fora. Ele o honrou. Ele cavou um pequeno buraco na terra fértil e ali
Misturando a poeira seca de Marcelo com o solo úmido e vivo da sua fazenda, ele plantou uma semente de milho que ele havia guardado. Essa semente que enterramos aqui hoje representa a nossa luta. Ela foi plantada com a humildade de quem não tem nada. Cresceu com a força da verdade e do trabalho. E agora floresce com o perdão e o amor. O preconceito tentou nos enterrar, mas ele não sabia que éramos semente. E a terra, que nunca mente, nos trouxe a luz. Zé discursou as palavras simples e poderosas. Dr. Armando, emocionado, tirou o caro relógio Patek Philippe do pulso, o relógio que causou toda a discórdia, e o jogou na terra, ao lado da semente. Eu enterro aqui a minha velha arrogância. Eu enterro o valor vazio. Que a terra o absorva e que esta fundação seja um lembrete. A partir de hoje, nesta família, só valorizamos o que é honesto e real. Maria Helena abraçou Zé e Thalita. Chico aplaudiu, a lealdade brilhando nos olhos. O sol estava alto. A nova fundação de pedra, adornada com o relógio enterrado, era o coração da fazenda Honra e Terra. Zé, o homem da roça, sem estudos e com as mãos calejadas, não apenas casou com a mulher que amava, ele transformou o mundo deles. Ele provou que a verdadeira riqueza não se mede em ouro, mas em caráter, e que a honestidade, quando cultivada com esforço, é a única herança que floresce para sempre. A garota que foi ridicularizada por casar com um caipira era, na verdade, a fundadora de um legado de dignidade. 15 anos se passaram desde a fundação da fazenda Honra e Terra. O pequeno Zezinho já era um rapaz forte, de 16 anos, com a mesma compleição robusta do pai e a inteligência perspicaz da mãe. Ele dividia seu tempo entre os estudos na escola rural de alta qualidade, que Thalita e Dr. Armando ajudaram a fundar, e o trabalho na fazenda aprendendo literalmente o valor do solo com as próprias mãos. Zezinho não tinha vergonha da terra, ele a celebrava. A fazenda Honra e Terra se tornou um conglomerado de sucesso. Um dos maiores produtores orgânicos do país, reconhecido internacionalmente pela excelência e pela ética de trabalho. Zé, ainda com a simplicidade e a humildade de sempre, era agora um empresário rural respeitado, o patriarca da honra, como a imprensa rural o apelidava. Thalita, com sua administração impecável, garantiu que a prosperidade fosse sustentável. Eles não eram apenas ricos em dinheiro, mas em tempo e qualidade de vida. O luxo de Zé era poder passar o final de tarde na varanda, observando o gado. E o luxo de Thalita era vê-lo em paz. Dr. Armando e Maria Helena se mudaram permanentemente para uma casa menor na propriedade, construída com madeira de reflorestamento e uma vista deslumbrante para os campos. Eles eram parte fundamental da família, avós dedicados e conselheiros. O banqueiro passava as manhãs supervisionando a logística e as tardes, ensinando Zezinho a lidar com números, sempre sob o olhar atento de Zé, que se certificava de que a lição de honestidade viesse antes da lição de lucro. Naquele dia, a família se reunia para a celebração da colheita anual. Um festival que a fazenda promovia para todos os seus funcionários e a comunidade. Zé estava no palco, as mãos apoiadas no microfone, vestido com sua camisa xadrez favorita e o jeans de trabalho. O público era composto por centenas de pessoas, agricultores, parceiros de negócios e os rostos leais de Chico e sua família. Boa noite, amigos, boa noite, família. Há 15 anos essa terra me recebeu. Há 15 anos eu não tinha nada além da força dos meus braços e o amor da minha esposa, Thalita. Zé começou, a voz grave e forte, emocionando Thalita, que estava na primeira fila. Eu cheguei nessa família, na família da minha esposa, e fui humilhado. Fui chamado de ladrão. Meus sogros, Dr. Armando e Dona Maria Helena, não podiam entender como eu, um homem sem posses ou estudos, poderia ser digno da filha deles. Eles não viam a minha honra, viam só a minha pobreza. Zé fez uma pausa, olhando diretamente para Dr. Armando e Maria Helena, que choravam de emoção. Mas a vida tem seus jeitos de ensinar. Um primo, movido pela inveja e pela maldade, armou para mim. Ele escondeu o relógio mais caro da família na minha bota. A intenção dele era me jogar na cadeia e roubar minha esposa e minha dignidade.
A multidão estava em silêncio. Muitos conheciam a lenda, mas nunca a tinham ouvido contada por Zé. Mas o que o meu inimigo não sabia é que a verdade não se esconde em mármore. Ela nasce na terra. E a terra, amigos, não perdoa a mentira. Thalita, com seu amor e inteligência, encontrou as provas. E eu, com a única força que conhecia, que era a minha dignidade, voltei e o confrontei. E ele caiu. Ele perdeu tudo, porque construiu sua vida na desonra. Zé caminhou até a beira do palco. O que aprendemos com isso? Que o estudo e o dinheiro são ferramentas, sim, mas a fundação de tudo, o que realmente sustenta a vida, é a integridade. Foi isso que eu ensinei ao meu sogro, Dr. Armando. E ele aprendeu a lição. Ele trocou o terno pela enxada e me ensinou a usar a cabeça para vender o que minhas mãos produziam. Nós nos tornamos mais fortes juntos. O que era desprezo virou admiração, e o que era desgraça virou bênção. Ele chamou a esposa ao palco. Thalita subiu, os olhos brilhando. Thalita foi a única que nunca duvidou. O amor dela foi a minha primeira e maior colheita, Zé disse, beijando-a na testa. Em seguida ele chamou o filho. Zezinho subiu acenando para a plateia. E este aqui, Zezinho, meu filho, ele vai herdar uma fazenda. Não porque eu a comprei, mas porque eu a mereci. Ele vai herdar a terra, mas principalmente ele vai herdar a honra que custou tanto para ser limpa. Zé pegou um pedaço de barro seco que ele mantinha no bolso. Quando Marcelo me armou, ele tentou sujar meu nome com terra. Mas ele me deu a chance de provar que a terra, que é vista por muitos como sujeira, é, na verdade, o maior tesouro. É a base de tudo. É a nossa casa. É o nosso futuro. Ele apertou o barro na mão e o jogou na terra do palco, simbolizando o ciclo de plantio e colheita. Portanto, que esta celebração nos lembre sempre. Não importa de onde você veio, nem o quanto você tem. Se você tem honra, você tem tudo. E nunca se esqueçam de quem realmente sustenta este país. É a força e a verdade do homem simples que, mesmo sem ter nada, constrói impérios com as próprias mãos. A multidão aplaudiu de pé. Dr. Armando, em lágrimas, levantou-se e abraçou Zé. O perdão era completo. A família, unida. O homem da roça havia se tornado um exemplo, provando que a humildade é a semente da verdadeira grandeza. A história do casal que superou o preconceito havia se transformado na fundação de um legado inabalável.